Olá, tudo bem? Vamos continuar falando sobre pronomes e agora os pronomes possessivos. Vocês já estão acostumados, na Libras também é usado, então vou explicar um pouco. Então, os pronomes possessivos, eles se referem à posse da pessoa que está falando, com quem se fala ou de quem se fala. Então, tem os pronomes no singular, que se referem às pessoas no singular, como meu, minha. Então, eles se referem às... Pode ser a palavra no singular ou no plural. Mas, por exemplo, o singular é a pessoa do discurso que está se referindo. Por exemplo, por quê? Olha só. Tem meus, que está no plural. Aí você diz, mas por que que meu está ali? No grupo do singular, se ele está no plural. É porque singular é a pessoa a que se refere. Por exemplo, uma caneta. Tá no singular. Minha caneta. Mas, por exemplo, rica, metida. Então, aqui tá no plural. Minhas canetas. As canetas está no plural. Minhas está no plural. Mas se refere a mim. Eu. A primeira pessoa do singular. Eu estou explicando que aquilo pertence a mim. Então, singular é a pessoa do discurso. Eu, você, ele. Ou a pessoa do plural. Nós, vós, eles. Certo? Entendeu? Então, minhas ou minha, meus, meu, estão se referindo à pessoa eu. O pronome possessivo, ela pode substituir o substantivo acompanhar. Por exemplo, caneta é um substantivo, então o pronome está acompanhando. Mas veja outro exemplo. A pessoa lá me pergunta: você tem uma caneta para me emprestar? Aí eu digo só a minha. Entendeu? Que significa que eu só tenho uma. Mas a palavra minha o quê? Caneta. Percebeu que agora a palavra, o pronome substituiu o substantivo. Eu não preciso falar só a minha caneta, porque a pessoa já perguntou: você tem uma caneta? Aí eu digo só a minha. Ela sabe que eu estou me referindo à caneta. Outro exemplo. Duas meninas e uma pergunta: tá vendo aquele computador? Aí ela diz: vê, aquele computador é meu.
Ela que está falando. Veja, aquele computador é meu. Entendeu? Mas poderia trocar. A outra perguntar de quem é aquele computador, aí ela dizer: aquele computador é teu. Então, de quem é o computador? Dela. O computador é teu. Mas, por exemplo, vamos trocar. Meu Deus, que bonito, que habilidade. O computador é de quem? A palavra seu está falando de quem? O seu está se referindo a ele ou ela? Então, se eu digo aquele computador é seu, então ele pertence a quem? A esta outra garotinha aqui, certo? Olha, aquele computador é seu. Entendeu? Mas atenção. Tem duas palavras, teu e seu. Elas são diferentes. Teu se refere à segunda pessoa, que no caso seria você, mas seu se refere à terceira pessoa, que é ele ou ela. Mas os ouvintes, quando vão falar, normalmente eles trocam e usam apenas o pronome seu. É confuso. Acontece. Sim, sim, sim. Por exemplo, tá vendo aí o estacionamento? Aí vamos ver a frase. Vamos ver o contexto, para que você perceber. Eu estou falando com você. Eu vejo o pronome, aí está errado. Assim, errado não é bem a palavra. Não está de acordo com as regras gramaticais. Mas as pessoas costumam falar dessa forma. E aí já era, deixa pra lá. Então, se eu quero perguntar sobre o carro que pertence a você, eu uso a palavra seu. Mesmo ele signifique se referindo à pessoa ele ou ela. Olha só, onde você estacionou o seu carro? A regra diz o quê? Que o certo seria falar onde você estacionou o teu carro. Aí tá de acordo com a regra. Tá vendo? O teu se refere a você. Mas é costume as pessoas trocarem e usar seu.
Então, se a pessoa mandou uma mensagem, eu vi seu, eu sei que está falando, se referindo a você. Paciência. Mais um exemplo. Para não haver confusão, como é que faz? Vai usar uma outra palavra. Tá vendo, ó? Onde ele estacionou o seu carro, tá de acordo com a regra. Onde ele estacionou o carro dele. Mas fica muito confuso porque as pessoas pensam que seu carro quer dizer o carro de quem? Qual dos dois está se referindo? Uma estratégia é usar a palavra dele. Onde ele estacionou o carro dele. Aí vai agir como um pronome possessivo. No caso, se fosse ela, eu usaria dela. Então, quando eu falo dele, que é a junção da preposição de mais o pronome ele, junto surge a palavra dele. Entendeu claro agora? Então, se a pessoa vai mandar uma mensagem e diz: onde você estacionou seu... Eu uso a palavra seu carro. Aí você diz: ela está perguntando onde eu estacionei o meu carro. Mas se eu usar dele, aí significa que estou me referindo a uma terceira pessoa. Outro exemplo. Olha a frase. A professora proibiu que o aluno utilizasse seu dicionário. Então, seu está se referindo a quem? A professora ou ao aluno? O dicionário é de quem? Da professora ou do aluno? Então, a estratégia para não haver confusão é trocar o seu e usar dele ou dela. Ó, a professora proibiu que o aluno utilizasse o dicionário dele. Então, o dicionário pertence ao aluno. Entendeu? Se trocar dela, agora eu entendo que o dicionário pertence à professora. Mas, por exemplo, estou escrevendo, nunca vai ter uma confusão, uma ambiguidade. Não, isso é impossível. Por exemplo, se eu trocasse, digamos que é um professor e um aluno. O professor proibiu que o aluno utilizasse o dicionário dele. Confundiu do mesmo jeito. Entendeu? A estratégia seria eu explicar mais. O professor proibiu que o aluno usasse o dicionário do aluno. Eu repeti a palavra. Vou explicar, dar mais uma explicação, entendeu? Se eu não explicar mais, vai ter confusão, vai ter ambiguidade. Só para você entender a diferença de usar dele e usar seu. Quando a regra está sendo aplicada e qual é o costume da língua falada. Para você entender, claro. Seu é falado se referindo a você.
e para se referir a ele ou ela é melhor usar dele ou dela. Mas você lembre que está se falando de pronomes possessivos. Vamos lá. Veja aí, ó. A China está aumentando cada vez mais seus investimentos na África. Então veja, eu estou falando de dois países, da China e da África. Esses pronomes estão se referindo à China ou à África? Eu compreendo que está falando da China. Por quê? Por causa da referência. E aqui esse na, que se refere a lugar, isso me ajuda a entender que a China é quem tem o dinheiro e está investindo aqui onde? Na África. Por isso que na língua portuguesa é importante usar pronomes então, vê aí a preposição em com o artigo a. O artigo ajuda a entender, ajuda a captar o sentido. Tá vendo que Libras é melhor? Porque eu marco um referencial, coloco aqui a China, coloco aqui a África e eu vou sinalizar direcionando. Isso vai ficar bem claro. Por exemplo, aqui o país China e aqui o país África. Aí o dinheiro dele investindo aqui. Entendeu? O direcionamento que eu faço em língua de sinais já deixa bem claro de que esse país está dando para esse outro. E qual é a estratégia usada na língua portuguesa, já que não é visual? Aí eu preciso usar pronomes, preposições, artigo e por aí vai. Entendeu? Só para você entender que esse pronome se refere à China, que era que se a gente pudesse substituir por ela. O seu está se referindo à China. E onde? Na África. Certo? Obrigada. Tenha calma que ainda tem mais pronomes por aí. Você vai aprender um monte de coisa, tá bom? Tchau!